para Santa Catarina. Hoje eu trago aqui a parte final da entrevista com o secretário da Fazenda de Santa Catarina, Cleverson Sievert. Hoje o secretário vai trazer então aqui o saldo. Afinal, a gente já trouxe aqui quais são as despesas do governo, quais são as arrecadações e fazendo as somas, né, nesse caso a subtração, saldo positivo com saldo negativo, o saldo do Estado é negativo, né? E de que forma então tornar isso em superávit? É o grande desafio, então, do governo Jorginho Melo, e você vai acompanhar, então, esse saldo final de como está a atual situação financeira, como está a saúde financeira do estado de Santa Catarina, segundo o levantamento feito pela Secretaria da Fazenda. Acompanhe. Então, primeira coisa, aqui, obviamente, é mensal, né? Eu não abri mensal, mas o que a gente fez aqui? Fonte 100. Fonte 100, responsável por 65% das despesas das receitas do Estado, porque as demais fontes eu não preciso trabalhar porque elas são vinculadas. Legal? O que eu fiz aqui? Nós pegamos a nossa receita, que está crescendo só 4%. Por que está crescendo só 4%? Vocês viram, a receita tem um componente de esforço fiscal, a receita tem um componente de inflação, a receita tem um componente de PIB. O PIB, que 2021 cresceu 4,5%, 2022 3%, e esse ano está crescendo 0,8%. Dados de hoje, não quer dizer que amanhã não possa melhorar, e Deus queira que melhore, né? 0,8%. A inflação, que lá em 2021 era 10%, ano passado, sei lá, 5,5%, 6%, agora tá 5,5%, 6%, talvez um pouco para baixo, né? Ou seja, tributariamente a gente não deve crescer muito. Aí eu peguei os restos a pagar, ou seja, as despesas do ano passado que eu tenho que pagar esse ano. Aí eu peguei os poderes, a folha, enfim, peguei tudo aquilo que eu preciso pagar, o custeio e tal. Sobrou 3 bilhões e meio de reais. Aí o governador olhou para mim, vice-governador, porra, que massa, né? 3 bilhões e meio, vamos sair moendo, vamos fazer o que a gente tem que fazer, universidade gratuita, vamos tocar... Não, eu falei, não, governador, não. Isso aqui é o básico, isso aqui é pra gente ficar vivo. Agora, vamos olhar as contas que a gente tem para pagar, né? As contas que a gente tem para pagar. Primeira conta que eu tenho para pagar é a LOA. Existe um orçamento aprovado que se pressupõe precisa ser executado. A LOA, na programação financeira de fonte 100, tem um déficit de 4 bilhões e 100. 3,5 para 400 já tem 500 milhões aqui de problema para a gente administrar. E por que isso? Cara, porque a energia elétrica aliás, os combustíveis e energia nós vamos ter arrecadação menor, né? Porque o PIB, como eu falei, está caindo. E aí eu procurei fazer uma leitura, né, global também no mundo, né? Então eu voltei 100 anos, tá? Eu gosto dessas coisas, né? Então eu voltei 100 anos, como eu já fiz uma leitura da economia brasileira de 100 anos também. Mas aqui eu me dediquei no mundo. Uma informação só. Se eu pegar de 1900 até 1980, década a década, o mundo crescia algo como 5,6%. Aí pego a década de 90, é considerada a década perdida no mundo, 1,6%. Década de 2000, que vai de 2000 a 2010, 2,6%, começou a melhorar. Aí a década de 2010 a 2020, 3,7%. Aí eu pego no mundo o ano de 2021, pós-pandemia, 5,7% de crescimento. 2022, 3,5% de crescimento. Esse ano, previsão, 1,5%. Então o Brasil não cresce, o mundo não cresce, e talvez a gente tenha que cuidar com a nossa receita, porque hoje, de novo, as informações que eu tenho hoje, não quer dizer que amanhã não possa mudar, né? Eu deixo muito claro isso, eu estou baseado em dados atuais, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Aí vamos começar a fazer conta. Não adianta. 3,9 bi de fluxo de caixa livre, eu tenho que pagar a LOA, 500 milhões. Aí eu tenho que pagar as minhas transferências para terceiros, mais 2 bi. Aí eu tenho que pagar a Casanha Celesc, mais 314 milhões. Eu não estou nem falando de plano de governo, porque nós estamos montando o plano de governo. Nós estamos vendo quanto vai custar a universidade gratuita, nós estamos vendo quanto vai custar a cirurgia eletiva, nós estamos vendo quanto vai custar lá no Ricardo Grana na infraestrutura, nós estamos vendo se nós vamos fazer concurso público ou não, se nós vamos dar aumento ou não. Né? Nós estamos vendo isso aqui. Isso aqui é uma construção que precisa ser ajustada. Então, se eu pegar só o meu fluxo de caixa e tirar a LOA, as transferências e as empresas, eu tenho um número que hoje eu preciso administrar negativo.
de 2,85 bilhões de reais. 2,85 bilhões de reais. 3 informações a mais. Só como exemplo, porque aqui vocês vão perguntar, então nós estamos arrombados? Não arrombado nada. Agora é que nós vamos mostrar que nós somos bons. Nós vamos transformar desafio em oportunidade. Nós vamos fazer esse Estado voar, porque nós temos que ser os animadores desse Estado. O poder público, pessoal, é responsável por 40% do PIB do país. É responsável por 20% dos empregos e 30% dos salários. E se nós não fizermos à frente, o governador Jorginho tem essa leitura. Ele é o animador desse processo. É difícil? Claro que é. É complicado? Claro que é. Mas nós não vamos abater por conta disso. Vamos transformar desafio em oportunidade. Mas olha só, como é que nós vamos fazer isso, né? É a pergunta. Vou dar 2 exemplos bobos aqui para vocês. Gasto com material permanente. Sabe o que é isso, né? Compra cadeira, mesa, lustre, ar-condicionado, lousa digital, essas coisas todas. Entre 2013 e 2018, o Estado gastava 18 milhões de reais por ano. Entre 2019 e 2022, o Estado gastava 242 milhões por ano. Só no ano passado foram 600 milhões de reais. Não estou julgando. Vocês façam uma análise de vocês. Mas chamou a nossa atenção. Como executivos, nós vamos sempre para a ponta fora da curva. O resultado atípico. Esse é um resultado atípico. É uma lógica atípica. Aí vamos para o contrato de terceirizado. Em 2018, 380 milhões. Todas as fontes. Em 2022, 600 milhões em todas as fontes. É um resultado atípico. Né? Então como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos ser os animadores desse processo? Como é que nós vamos fazer isso aqui funcionar e ir para frente? Então, todo mundo rindo já, né? Mas eu sou empolgado, eu quero fazer legal para o nosso estado, porque o governador está me dizendo para fazer, a vice-governadora também. Ajuste fiscal, PAFISC, ajuste fiscal. Não é o ajuste fiscal do Haddad, não, o Haddad pode fazer muito mais, mas a gente pode cuidar de receita e despesa, é um ajuste fiscal, mais simplesinho, mas é um ajuste fiscal, é o PAFISC. O que nós vamos fazer? Já tem um grupo, 2 grupos na verdade, um grupo trabalhando em despesa, vai trabalhar em cima das transferências, aonde a gente vai ver as obras não iniciadas, e elas vão ter uma caracterização, vamos olhar as obras já iniciadas e vão ter outra caracterização, e vamos trabalhar na metodologia de repasse, porque assim o controle externo, Ministério Público e Tribunal de Contas nos determinou. Vamos também trabalhar revisão de contrato e outras medidas. Revisão de contrato é só um nome, mas enfim, qualquer outra medida que a gente puder tomar, e tem muita coisa para fazer, né? Eu mostrei ali, né? Material permanente e contrato de terceiro é uma coisa óbvia, né? Que nós temos que trabalhar, voltar a ser o que era, e não o que nós temos hoje. Em receita, vamos trabalhar na revisão dos benefícios fiscais, de novo, no estudo, no entendimento, vamos trabalhar na desburocratização. Imagina, tem uma série de medidas tributárias, pessoal, que exigem que a empresa de vocês tenha que ter mais um caboclo lá para emitir a nota, mais o outro para fazer não sei o que lá e tal. E se eu tirar tudo isso? Né? Pô, eu posso desburocratizar, aquela mão de obra pode ir para outra frente, a gente pode dar uma dinamização mais forte para a economia do Estado. E por último, uma busca de receitas, né? Uma busca de receitas extras, que diz respeito à atração de investimentos, que diz respeito a parcerias público-privadas. Já estou terminando. Mais 2 coisas, governador, se eu me permita. Então, se eu pudesse resumir para vocês tudo isso, tá? Eu resumiria da seguinte forma. E, naturalmente, essa é uma leitura que nós estamos fazendo lá de cá. Vocês são hábeis e inteligentes para fazer a sua leitura. O que a gente enxerga? Receita tributária, ela não deve crescer tanto quanto a gente imaginava, pelas razões dadas, sobremaneira em termos econômicos, PIB e inflação. Ao a receita tributária não crescer tanto, isso advém de uma conjuntura, de uma conjunção nacional. Essa conjunção nacional faz com que as transferências do governo federal também vão cair, porque o FPE vem do governo federal e vem da economia, então também não vai ser tão forte. Além disso, a pandemia já acabou, ou seja, não tem transferência especial para o Covid, não tem não pagamento de dívida. Isso exige de nós uma programação financeira bastante enxuta, bastante justa. Nós temos contas vindas de anos anteriores sem o devido lastro, né, que a gente precisa administrar. Isso, obviamente, nos faz enxergar uma situação bastante diferente do que aquela que a gente imaginava. E o entendimento claro da nossa parte, e de novo, cada um de vocês vai tomar a sua conclusão, o Estado, a partir de 2023, diante de tudo isso aqui, ele é muito mais próximo
do que foi a série histórica 2013 a 2019 do que aquilo que foi a série histórica de 20 a 22. Né? Esse é o resumo que a gente tem e que a gente pode fazer.